Oi, hoje vim aqui falar um pouco sobre como a gente pode usar o Ho'oponopono na nossa vida em situações que nos tiram do equilíbrio, que nos desestabilizam, né? Usando uma situação que aconteceu comigo há alguns dias atrás. Então, teve um episódio de uma coisa que me deixou triste de uma certa forma, né? E um episódio que, num primeiro momento, fiquei questionando por que aquilo estava me incomodando tanto, né? Ok, foi uma situação chata, mas nada que pudesse trazer aquele sentimento de tristeza que estava tomando conta, né? E aí, avaliando o que estava acontecendo, fui percebendo que talvez o que aconteceu, aquilo foi um gatilho para abrir gavetinhas do meu subconsciente e trazer situações que já tinham acontecido há muito tempo atrás e que estavam sendo expostas novamente, trazidas à tona, né? Situações que estavam coisas que me incomodaram há muito tempo atrás na minha adolescência e que estavam sendo revividas de uma certa forma. E como que isso eu percebi? Primeiro, quando começou a situação me incomodar, eu já comecei a limpar com algumas ferramentas do Ho'oponopono, né? E nem sempre eu uso as mesmas. Por quê? Como que a gente faz isso? Então, eu percebi uma situação que está me incomodando, eu vou usar uma das ferramentas para limpar. É uma memória que foi ativada, né? Então, qualquer situação que nos incomode é uma memória que está tomando conta da situação. E então, usando alguma das ferramentas, a gente vai limpando essa memória. Então, comecei com o Te Amo, que é uma ferramenta que eu gosto muito. Nem sempre eu uso todas as frases. Eu comecei só com o Te Amo, sou grato. E aí, a percepção de que era um gatilho e que outras coisas estavam vindo à tona foi depois que eu comecei a limpar, porque eu comecei a lembrar de situações lá da minha adolescência semelhantes a essa que tinha acontecido. Então, por isso que eu falo que a situação atual foi um gatilho para abrir essas gavetinhas do meu subconsciente e trazer à tona essas memórias. E aí, quanto mais eu ia fazendo a limpeza, outras situações foram sendo lembradas, né? Então, se a gente aproveita a oportunidade das coisas que nos acontecem como oportunidade de limpeza de memórias, sempre é ótimo para a gente se livrar dessas memórias que estão ali engavetadas, né, escondidas. Por quê? Em geral, quando acontece alguma situação que nos magoa, que nos machuca, em vez da gente olhar para aquilo, olhar para essa situação, olhar para isso, ou para essa memória que está fazendo com que aquilo nos magoe, porque a situação é só uma situação. Eu vou me magoar ou não, de acordo com de que forma que eu vou lidar com aquilo, né? Mas o que acontece? Em geral, as memórias vêm à tona, então a mágoa vem em cima de uma memória de alguma outra coisa que já me aconteceu e que vai fazer com que eu sinta de novo aquele sentimento, aquela mágoa. Então, se eu encarar sempre essas situações como oportunidades de limpeza, gente, isso é incrível. Assim, em vez de eu ficar alimentando aquela mágoa, eu vou usar aquilo para limpar outras memórias que estão lá engavetadas e que eu escondi,
durante toda a minha vida. Por quê? O que acontece? A gente, em vez de encarar essas situações, olhar para elas e liberar, não, a gente esconde embaixo do tapete. Não quero sentir isso, então vou fazer de conta que está tudo bem, vou enfiar essa situação, esse sentimento lá embaixo do tapete, né, ou dentro de uma gavetinha, fechar a gavetinha e pronto, tá tudo bem. Só que aí o que acontece? Sempre que acontecer alguma coisa semelhante, esse sentimento vai voltar. E eu vou sentir de novo mágoa e eu vou ficar chateada de novo. Então, se agora eu começo a limpar, eu vou limpando tudo isso que veio lá de trás também. Eu vou liberando essas memórias lá que aconteceram lá atrás também. E aí sim eu vou ficar livre de verdade. Então é isso que o Ho'oponopono faz. Ele nos ajuda a nos libertar destas memórias que ficam nos trazendo de volta as situações que já eram para estar resolvidas, né? Então, nesse momento, usando essas ferramentas, eu fui me lembrando dessas outras situações e fui limpando essas situações também. E assim, não foi de um dia para o outro, né? Tanto que eu estou aqui falando e não está tudo ainda limpo, né? Eu ainda tenho coisas para limpar, porque ainda eu me lembro da situação e ela ainda me incomoda. Então, como que eu sei que eu limpei? Quando eu consigo olhar para essa situação que me aconteceu agora, ou alguma dessas situações lá de trás, e aquilo já não me traz nenhum sentimento de nada. Eu olho aquilo e consigo olhar e perceber que foi uma situação e aquela situação já passou e está tudo resolvido. Quando ela não me causa mais nenhuma dor, né? Quando eu consigo olhar e aquilo não me causa nenhuma dor, eu sei que aquilo foi resolvido. Então, em geral, a gente procura esconder as coisas que nos machucam, né? Empurrar lá para baixo do tapete e não pensar mais naquilo, porque se eu pensar naquilo, eu vou sentir a dor de novo. E se a gente se permitir olhar para aquilo que está nos incomodando, às vezes dói realmente mais do que a gente gostaria de sentir, mas no momento que eu olhar para aquilo, que eu acolher aquela situação, que eu acolher aquele sentimento e que eu liberar aquele sentimento, aí sim eu vou conseguir me libertar desta memória, desse sentimento que me machuca. E aí então é assim que o Ho'oponopono funciona. Com qualquer ferramenta. Aquela ferramenta que mais te chamar atenção na hora. Por exemplo, eu falei aqui que eu comecei a usar o te amo, o te amo, sou grato. Né? Só usei essas duas frases. Fui prestando atenção naquilo que eu estava sentindo e falando em cima. Te amo, te amo, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Até eu percebendo que aquilo vai... aquela angústia ou aquela tristeza vai diminuindo. Então vou fazer isso até perceber que aquilo sumiu de vez, que aquele sentimento sumiu de vez. E como eu falei, não foi de uma hora para outra, ainda não limpei tudo, porque eu ainda penso na situação e ela ainda me incomoda, então eu vou limpando até eu conseguir perceber que aquilo não me incomoda mais. No meio dessa limpeza eu troquei de ferramenta, fui fazendo gota de orvalho, que é outra ferramenta super poderosa para limpar tristeza e medo. Então eu posso ir variando as ferramentas de limpeza. A respiração Ra é outra ferramenta que não precisa focar, é só fazer a respiração, né? A praticar a respiração sempre que se lembrar. Então, podem ser usadas várias ferramentas na limpeza de num processo de limpeza, né? E tem uma coisa que é muito interessante, eu me lembrei, essas memórias vieram na minha lembrança, né? As situações que tinham me acontecido lá na minha adolescência. Mas nem sempre a gente precisa lembrar disso. Nem sempre a gente lembra. Muitas vezes a gente vai limpando as memórias e não chega aonde foi a primeira situação que aconteceu e que está causando aquela dor de novo.
Às vezes a gente vai limpando a memória e ela não se manifesta, tu não precisa reviver aquilo de novo. Quando tu percebe, aquilo foi limpo e tu não sabe nem qual foi a primeira situação que causou aquilo, ela não vem à tona de novo. A gente limpa sem precisar reviver aquela situação que causou dor. Isso é o mais incrível. Eu, nesta vez, lembrei, mas nem sempre acontece isso. Às vezes vou limpando memórias de situações que me machucam e eu não revivo o primeiro momento, assim, né? Eu vou percebendo que aquele sentimento vai deixando de existir, mas sem trazer de volta à tona totalmente consciente a primeira vez que isso foi causado, né? Então nem sempre a gente revive a primeira vez, né? A primeira situação que nos causou esse gatilho, né? Então é assim que funciona e está sendo muito legal, porque eu vou fazendo isso durante o dia, sempre que eu tenho tempo e sempre que eu me lembro, vou limpando aquilo e vou percebendo que aquilo vai deixando de ter a importância que teve num primeiro momento, né? Ela já está diminuindo, aquela tristeza já vai diminuindo, então é sinal de que ela realmente está sendo limpa e essas memórias estão sendo liberadas e aí está abrindo espaço para entrar a gratidão e o amor, né? E as inspirações divinas, que quando a gente libera o espaço de uma memória, a gente vai recebendo as inspirações divinas. E o que é isso? Ideias do que fazer para melhorar aquela situação, né? Ou inspirações, ou a própria gratidão vai tomando conta que não tem mais espaço para sentir aquela dor, né? E sempre que a gente levar essas situações que nos incomodam como essa oportunidade de limpeza, ser grato por a gente estar tendo a oportunidade de liberar essas memórias e de liberar esse lixo que está dentro da gente, sempre pronto para nos atacar, né? Nos trazer de volta essas memórias de tristeza, ou seja, qual a memória for. Quando eu sou grato pela oportunidade de libertar essas memórias, de liberar essas memórias, realmente eu vou atingindo um estado de gratidão e realmente de liberdade, porque aí eu vou tirando isso e vou conseguindo trazer à tona a minha essência, o meu ser sem traumas, sem medos e sem crenças, né? Então o Ho'oponopono é uma técnica, uma ferramenta de limpeza que busca isso, a gente se libertar dessas crenças, desses traumas, desses medos e deixar aflorar a nossa essência, aquilo que a gente é de verdade, um ser perfeito, sem cascas, sem medos, sem traumas, né? Um ser totalmente conectado com a nossa hierarquia, com a nossa essência, com aquilo, com o ser divino que a gente é. Então, é uma prática que é muito bacana e nos traz de volta para a nossa paz interior, que é e deveria ser o nosso estado de ser normal, né? A gente estar em paz o tempo inteiro. Então, o Ho'oponopono tem por objetivo isso, nos trazer de volta à paz interior. Gostou desse vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo, pratica, e se tu já pratica, comenta aqui para mim, comenta aqui para as pessoas que estão assistindo, né? Se já teve alguma percepção, algum benefício, alguma melhora no estado de espírito, no estado de paz. Comenta aqui. Essas trocas são as coisas mais legais que esse trabalho todo que a gente faz traz, né? As trocas. É nas trocas que a gente vai se apoiando e vai crescendo. Então deixa aqui um comentário, gostou do vídeo, né? Compartilhe com outras pessoas que poderiam se beneficiar dele também.
Isso ajuda a gente e ajuda outras pessoas que recebem. Tá bem? Um beijo bem grande e até o próximo.